Tá, eu acho que o segredo para você abrir um negócio, sabe, é abrir um negócio. Abrir. Depois você vai definir se aquele negócio vai dar certo, vai crescer, depende muito das situações. E diz que o pessoal diz que tem gente que tem muita sorte, né? Mas quanto mais a gente trabalha, a gente mais sorte tem, né? Quanto mais você está próximo de Deus, mais sorte você tem. Então, você tendo Deus e vontade de trabalhar, você pode fraquejar uma vez, fraquejar duas, fraquejar três, mas você levanta e caminha para frente. É a persistência, né? É você acreditar. É claro que você tem que fazer um estudo de mercado para poder evitar tudo, todo risco, ele tem que ser comedido. Então, para você fazer um risco comedido, você tem que fazer os cuidados, fazer um estudo, um Ver se tem planejamento. demanda. Isso. Você não vai chegar, sair no escuro, mas você tem que acreditar que você tem potencial e que as coisas vão dar certo. Acreditar, ter entusiasmo, ter vocação. Se entregar ao trabalho é a forma, porque a primeira fraqueza sempre vai ter dificuldade. Se você ceder nas primeiras dificuldades, você nunca vai chegar onde você Você já precisa. passou por dificuldades, assim, muitas dificuldades, assim, de pensar em desistir, Roberto? Fernando, Compartilhe conosco. esses uns dias atrás, eu conversando com um amigo, e ele falou uma frase legal que depois eu fui ver, ela está na Bíblia. Ele falou que o homem que não passa pelo deserto, ele não sabe qual é o sentido da vida. E eu passei pelo deserto, sim. E talvez depois que eu passei por esse deserto, eu acho que eu enxerguei a vida de uma forma muito mais verdadeira e mais forte. Porque muitas vezes você se perde. Quando você, mesmo o trabalho, você se perde. Quando você acha que você é o responsável por tudo. E que tudo depende só de você e que muitas vezes você esquece até de valorizar tanto quem está mais próximo de você, porque você só preocupa em trabalhar, só quer conquistar. Aí, muitas vezes, o deserto ele vai te ensinar que as pessoas são mais importantes do que os valores, do que as coisas. E eu passei, sim. Nessa fase aí, eu tive um crescimento fantástico. Abri uma pequena farmacinha. Eu gosto de falar assim, Em 8 anos, foi? Você falou. em 89 eu abri uma pequena farmácia. Eu lembro que a gente pegou o recurso que tinha, fez a estrutura, alugamos um ponto e compramos medicamento e começamos a trabalhar. Nos primeiros 6 meses, você vai vendendo e você tem que repor. Você tem que abrir clientela numa cidade pequena, tem que vender fiado, aquela coisa toda. E muitas vezes a farmácia começava a ficar cheia de buraco. Porque você vendeu, tinha que repor e tinha Tem que dificuldade. repor. Eu tinha um rapaz que trabalhou comigo, que hoje ele tem a farmácia dele, e aí nós dois tratava as pessoas muito bem, as pessoas criou um carinho por nós. E aí muitas vezes você chega lá para comprar um remédio, aí nós sabia com quem estava falando, falava assim: o que você vai fazer com a caixa desse remédio? Ele falou: não, vou jogar fora. Eu falei: não, então deixa eu fazer uma embalagem legal para ti, deixa a caixa aqui. Nós ia lá, botava aquela caixinha Na vazia prateleira. na prateleira. Por quê? Porque as pessoas não gostam de fracasso. Se você vê lá uma farmácia cheia de buracos, você fala: isso aqui não tem nada não. Mas era um pequeno momento. Foi uma das estratégias que a gente encontrou. Mas assim, aí a chamada sorte, aí eu botei uma coisa na minha cabeça na época. Eu falei assim: com 2 anos eu volto para Paraíso. Era E você estava lá em Cristalândia Em ainda. Cristalândia. Isso se chama propósito. Coloquei, com 2 anos eu venho. E nesses 2 anos, eu trabalhava 16, 14, 15 horas por dia, que eu nunca tive medo de trabalhar. Eu morava no fundo da farmácia. Eu abria às 6h30, E fechava o 9. lucro não pode gastar à toa, não, Eu Roberto. só tirava o de comer nesses 2 anos e botei. O remédio demora 4 anos para vencer. Talvez foi a grande quinada da minha vida. Eu tinha uma área no fundo, eu falei assim: eu vou botar o dinheiro no remédio. Naquela época a inflação era de 30%, 40% ao mês. Ainda era o Dinheiro, Cruzeiro. dinheiro ninguém podia ficar na mão que desvalorizava. É. E tudo que eu ganhava eu botava em medicamento. Quanto mais eu comprava, mais eu vendia, porque tudo que procurava eu tinha. E aí eu fui fazendo estoque. E quando eu estava preparado para vir abrir uma farmácia aqui com 2 anos, o Collor ganhou a eleição e fez o plano Congelou. eu fui a sorte da minha vida. Ele abriu o mercado no plano cruzado e o medicamento naquela época ele era subsidiado no Brasil. Com ele abrir o mercado, ele dolarizou. E o remédio chegou a subir 1.900%. E eu estava estocado. E você tinha um remédio lá, né? Eu estava estocado de coisa. Quer dizer, eu pensando num projeto, eu tive que mudar. Porque Uma coisa que era problema para um, para você foi foi. solução. E naquele momento aí eu tive que mudar meus planos.
Por quê? Eu falei, não, agora, se eu for para lá, aqui tá bom demais, e aí me ofereceram um ponto, aí eu tive que mudar, dar uma virada na minha vida, falei, não, vou ficar aqui, só vou quando eu estiver estabilizado. E com isso eu fiquei mais 5 anos em Cristalândia. E aí Deus foi abençoando e as coisas foram fluindo, me casei, minha esposa abriu uma loja de confecção para ela, depois abri loja de móveis, aí as coisas foram fluindo. E isso foi uma crescente. Eu entrei na área da pecuária, fiz bastantes investimentos, patrimônio. Aí, em 2010, 2012, veio uma crise financeira no país, que foi quando parou de fazer a Feneva, parou vários negócios, fechou 70% praticamente de algumas atividades. Aqui em Paraíso nós tínhamos mais ou menos 20 lojas de imóveis, fechou mais da metade. E aí aquela crise foi onde eu passei por uma dificuldade que, ao mesmo tempo que eu tive que me refazer, me reorganizar, mas também, como ser humano, eu me encontrei mais. Muitas vezes eu não tinha tempo de ir na missa. De dar uma caminhada. Isso, eu só preocupava com aquilo. Aquilo fez eu entender que era a hora de eu parar, pensar, me encostei mais a Deus e não me arrependo. Foi um ensinamento e hoje a minha vida continua com a minha família muito mais em paz. Quer dizer, poderia não ter passado, mas tinha que passar. Foi bom porque eu aprendi com aquilo. A gente tem que aprender com as dificuldades.